Saudação de paz a todos. Passando aqui mais uma vez para deixar uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 36, que vai nos falar de uma grande tempestade. Quem sabe nessa manhã, você que se encontra do outro lado aí, ouvindo essa mensagem, e tem passado por uma grande tempestade. E tem olhado para a situação e tem achado, eu não vou conseguir. Eu vou perecer. Medite nessa palavra. A palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus chamou os discípulos e disse: passemos para o outro lado. Quem chamou os discípulos? Jesus. Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muitas das vezes nós estamos assim, diante de uma tão grande tempestade, que nós achamos que vamos perecer. Nós achamos que o barco ele vai a pique. Mas o que chama atenção nesta palavra é que quem foi que chamou os discípulos? Foi o próprio Mestre. Quando Jesus ele convida cada um de nós para entrar para o barco. E quando Jesus ele se faz presente no barco, por mais que a luta venha, por mais que a tempestade venha, por mais que nós achamos que vamos perecer. E quantas vezes nós fazemos oração e falamos: Senhor, será que o Senhor está ouvindo as minhas orações? Será que o Senhor está vendo essa grande tempestade que está sobrecaindo sobre a minha vida? E por essa palavra nós podemos entender que os barquinhos que estavam ao redor, eles só são citados uma vez. Mas o barco, a qual Jesus está, ele é o tema desta mensagem. Se Jesus está no barco, por mais que venha a tempestade, o que nós temos que entender é que basta só uma palavra dele. O que ele disse? Aquieta. Olha o tamanho do poder do Mestre em dizer para aquele mar: se aquieta. E o mar se aquietou. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas estão no controle dele. E que nós somos tão pequenininhos,
Nós somos tão frágeis que muitas das vezes nós se abatemos com coisas tão insignificantes e achamos que é uma grande tempestade que está se formando em nós, no nosso meio. Nós não conseguimos entender. E quantas vezes nós olhamos para o nosso problema e vemos ele tão grande, tão impossível de ser resolvido, e se esquecemos de olhar para o Deus que nós servimos. Se esquecemos de olhar para a imensidão que é o nosso Deus, que nós sabemos muito bem que formou os céus e a terra. É Ele que coloca limite no mar. É Ele que segura ali as estrelas, a luz, o sol. É Ele que faz a separação entre as águas e a terra. É Ele que nos dá o fôlego de vida que nós respiramos. É Ele. Tudo está no controle dele. Então, eu quero deixar aqui para você uma meditação. Medite agora no tamanho desse Deus. E agora olhe para o seu problema. E veja que o seu problema ele é pequeno demais diante do Deus que nós servimos. E basta tão somente uma palavra dele, para que o mar se acalme, para que a tempestade que se encontra nas nossas vidas venha cessar e o nome dele ser glorificado. Creia. Creia tão somente que o impossível é Ele quem faz por nós. Nada saiu do controle. Por mais que nós venhamos olhar e ver uma grande tempestade, nós temos que entender que cada tempestade na nossa vida é um projeto de Deus para algo maior que Ele quer nos proporcionar. É através das tempestades, das lutas, que o Senhor vai nos ensinando, vai nos capacitando, vai nos fazendo entender qual é os propósitos dele para a nossa vida. Então, nessa tarde, eu convido você a ficar com esta palavra. Por mais que a tempestade seja grande na sua vida, creia nesse Deus, que com uma palavra, Ele faz tudo voltar para o lugar. Em nome de Jesus.